para vocês a função afim no GeoGebra, para nós podermos avaliar alguns pontos na função desse gráfico. Nós temos aqui o plano cartesiano e eu vou abrir para vocês a função afim. Isso é um exemplo de uma função afim para a gente poder avaliar. A função afim ela também é chamada de função do primeiro grau. É uma função que tem o domínio e a imagem nos números reais, definida com a lei da função f de x igual a x mais b, que vocês podem ver aqui no campo de entrada a lei dessa função. Sendo a e b números reais, as funções f de x igual a x mais 5, f de x igual a 2x mais 10, são exemplos de função afim. E nesse tipo de função, o número a é chamado de coeficiente de x e representa a taxa de crescimento ou taxa de variação da função. Já o número b é chamado de termo constante. Então, vocês podem ver que conforme eu altero esse número a aqui, ó, o número a está alterando. A reta da função também está alterando. Porque o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta oblíqua aos eixos x e y. Dessa forma, para construirmos seu gráfico, basta encontrarmos pontos que satisfaçam as funções, que no caso, nós precisaríamos de pontos para satisfazer essa função, e eu até marquei alguns pontos aqui para vocês. O que são esses pontos? Nas aulas anteriores, nós aprendemos a construir tabelas de acordo com a lei da função, sendo que uma taxa de variação que aquela função tinha, então para valores que eu colocava, que eu supunha que poderia ser um valor para x, dava um resultado em y. Então, para cada valor em x, existia uma correspondência em y, e assim a gente marcava os pontos no gráfico. E temos o coeficiente linear e angular. Como o gráfico de uma função afim é uma reta, o coeficiente a de x é também chamado de coeficiente angular. Esse valor representa a inclinação da reta em relação ao eixo x. Daqui a pouquinho eu vou falar melhor sobre isso, mas é por isso que quando nós alteramos o ponto A, a inclinação da reta também é alterada. Já o termo B, ele é constante, é chamado de coeficiente linear e representa o ponto onde a reta corta o eixo y. Porque se x for igual a zero e a gente substituir na lei da função, nós temos que y é igual a vezes 0 mais b. Então, o y é igual ao próprio b. E assim ele corta o eixo y no gráfico. Quando uma função afim apresentar o coeficiente angular igual a zero, quando a for igual a zero, a função será chamada de constante. Nesse caso, seu gráfico será uma reta paralela ao eixo x. Eu vou colocar esse exemplo aqui para vocês, ó. Vou alterar aqui. Quando a for igual a zero e o b for igual a 3, por exemplo, olha para vocês verem. Eu consigo fazer esse gráfico com que ele seja paralelo. Então, conforme eu vou alterando o ponto de B e o A é 0, esse gráfico fica paralelo ao eixo X. Ok? Porque ele corta o eixo Y em um ponto. Então, ok. Segunda coisa que eu queria falar. Quando B é igual a 0 e o A é igual a 1, então vou alterar aqui novamente. É o que nós chamamos de função identidade. Esse é o gráfico da função identidade. Por quê? O gráfico da função ele é dado por f de x igual a x. É uma reta que passa pela origem. Então, se vocês perceberem, ele está passando pelo ponto 0 em x e 0 em y. Além disso, essa reta é bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, ou seja, divide os quadrantes em dois ângulos iguais, conforme indicado nessa imagem. Olha para vocês verem. Os quadrantes primeiro e terceiro estão divididos exatamente no mesmo ângulo, que no caso é o ângulo de 45 graus. Temos ainda que quando o coeficiente linear é igual a zero, ou seja, quando b é igual a zero, a função afim é chamada de função linear. Então, eu vou alterar aqui para vocês. Quando b é igual a zero e o a pode assumir qualquer valor, por exemplo, a igual a 8, nós temos que a inclinação dessa reta altera,
mas ela é chamada de função linear. Outro exemplo seria a função 2x ou a função 3x, 10x e assim por diante. O gráfico das funções lineares são retas inclinadas que passam pela origem também, o ponto 0 e 0. E aí nós podemos avaliar quando uma função é crescente e quando ela é decrescente. Uma função é crescente quando nós atribuímos valores cada vez maiores para x. E o resultado de f de x será também cada vez maior. Então, quanto maior for o x, maior a sua correspondência em f de x. Já a função decrescente é aquela que, quando nós atribuirmos valores cada vez maiores para x, o resultado de f de x será cada vez menor. Então, ela não cresce proporcionalmente, ela é inversamente proporcional. Para identificar se uma função afim é crescente ou decrescente, basta nós verificarmos o valor do seu coeficiente angular, que é o a. Se o coeficiente angular for positivo, ou seja, quando a é maior do que zero, a função será crescente. Ao contrário, quando a for negativo, a função será decrescente. Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês quando a é igual a 2 e o b é igual a menos 4, que não altera no valor dessa função. Então, quando eu tenho aqui o b igual a 4 ou menos 4, eu tenho uma função crescente, que ela tem esse aspecto do gráfico, ela cresce da esquerda para a direita. Agora, olha aqui, se eu alterar o valor desse a e colocar menos 2 no a, colocar aqui menos 2, essa função muda de lado. E esse é um aspecto de uma função decrescente. Vocês podem perceber, se alterar o valor do b, altera o ponto que corta o gráfico, mas não altera a inclinação dessa reta. Ok? Espero que vocês tenham gostado e utilizem o GeoGebra para analisar funções.